Eu quero conversar hoje com você um tema que tem me chamado a atenção sobre fé. Fala comigo, fé. Fé. E eu quero começar logo lendo um texto e aí conversar com você, dar uma introdução, o porquê da importância desse tema hoje à noite aqui para o seu coração. Livro de Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 3, eu vou ler também o verso 6, Hebreus 11, 1 a 3. Na versão NVI diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova, ou seja, a garantia, a confirmação, a exatidão das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, o que não se viu foi primeiro, não é? E depois trouxe à existência. E aí no 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Noutra tradução, você vai ver o primeiro versículo, né? 11:1. Você vai ver noutra tradução, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e aí fala, né? A convicção de fatos que se não veem. Noutra tradução, diz assim: a fé mostra a realidade. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos, Caminhar com Deus é uma jornada de fé. Querer ver as coisas do reino de Deus não é simplesmente a fé é importante, não, a fé é determinante. É determinante. Não é simplesmente importante, é determinante. Quando você lê em 1 Coríntios, no capítulo 13, você vai perceber 3 fundamentos que são eternos. Muitos aqui já sabem, mas é bom repetir para todos. Diz que vai ficar, vai permanecer. Ele diz a fé, o amor, a esperança. A esperança, a fé e o amor. Então, a fé é um fundamento, um dos fundamentos que, se eu produzir na minha vida, se eu desenvolver na minha vida, vai ficar para a eternidade. Esperança em Jesus Cristo é algo que, se eu desenvolver na minha vida, vai ficar para a eternidade. No céu, eu vou precisar, necessitar, ou seja, a esperança vai ter ali alguma necessidade, eu não sei especificamente, mas se a Bíblia diz que nós vamos, né, com a esperança, nós vamos com amor, nós vamos com a fé. Então, gente, fé é algo determinante. Quando você olha por toda a Bíblia, você vai encontrar uma palavra por toda a Bíblia: fé. Eu não vou ler todo o capítulo de Hebreus, capítulo 11, mas eu vou ler alguns textos, só para você ter a noção. E aí, quando você pega o capítulo 11 do livro de Hebreus, é como se você passeasse, literalmente, você passeasse por toda a Bíblia. Ele diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus. Depois, pela fé Enoque foi arrebatado. Pela fé Noé, quando avisado a respeito daquilo que iam acontecer, assim, Noé agiu pela fé. Abel agiu pela fé. Enoque agiu pela fé. Pela fé Abraão foi chamado. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé Moisés agiu. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé Raabe agiu como ela agiu.
E aí, quando você pega o texto, ele cita várias pessoas, ele cita vários heróis da fé. Ele cita Gideão, ele cita Baraque, ele cita Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Você vai ver Ruth, você vai ver a rainha Esté. Por toda a Bíblia você vai encontrar uma palavra, fé. Hoje eu quero ajudar você a desenvolver a fé, a criar uma jornada de fé. Como eu e você, nós podemos crescer em fé. Como eu e você podemos desenvolver a fé. Então, quero que você esteja com os seus ouvidos abertos, seu coração aberto, e o Espírito Santo vai falar com você. Amém, gente? Primeira coisa, como acontece a jornada da fé? Como desenvolver a fé? Como construir uma vida de fé? Anota aí, ouvir para crer. O primeiro passo que você precisa perceber na palavra de Deus, que mulheres e homens de Deus começaram a sua jornada de fé, porque primeiramente eles ouviram a palavra de Deus. Eles receberam a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos entender que eu posso desenvolver minha fé. Você pode construir sua jornada de fé. Presta atenção, você que está comigo online, muito importante, Deus vai falar profundamente para a sua vida. Para a gente desenvolver nossa fé, eu preciso escutar de Deus. Ouvir primeiro para crer. O livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, diz assim: consequentemente a fé vem por quê, gente? A fé vem por si ouvir a mensagem, ou a palavra. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fala comigo, gente, ouvir a palavra. Eu e você, nós só vamos ver promessa de Deus, porque Deus fala, porque Deus falou. Eu e você, nós vamos desenvolver fé, literalmente, quando eu creio, e porque eu creio, eu começo a conhecer Deus, a entender Deus. Gente, eu já citei alguns nomes aqui, mas por que Noé entra em uma jornada? Vale a pena você depois ler a história de Noé. É uma história de fé, porque comenta-se, não se tem muita base de quanto tempo, mas comenta-se que Noé levou 40 anos. 40 anos. Então, existem alguns teólogos que defendem esse, 40 anos. Não foi um mês, com certeza ninguém defende que foi um mês, nem um ano, mas foram anos, fala comigo, gente, anos, vários anos. E por que Noé entra em um desafio de construir uma barca, onde não existia como utilizá-la, não tinha como alguém dizer assim, não, ele está construindo porque aqui tem água, aqui tem mar. Não. Gente, por que Abraão sai de onde ele saiu? Por quê? Porque ele ouviu uma palavra de Deus. Quando a gente olha por todas as Escrituras, mas principalmente, tá certo? No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Livro de Gênesis, capítulo 1, eu vou ler os versos 3, eu vou ler os versos 6, eu vou ler os versos 7. Diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Depois disse Deus, haja, e depois você vai ver. E assim foi, e Deus viu. Por toda a Escritura, no livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai encontrar, e disse Deus, e viu Deus. 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 A sua cabeça pode ser assim, pastor, como é que a gente escuta Deus? Como é que eu sei que Deus fala comigo? Como é que eu sei que é uma palavra de Deus, não é simplesmente um desejo meu? Como é que eu sei que Deus fala e não é simplesmente um projeto humano?
você já deve ter passado por essa situação, ou pelo menos ouviu alguém dizer, não, eu vou abrir esse comércio porque Deus falou. E daqui a uns 3 anos o comércio quebra, e você diz, cara, mas Deus não falou? Então Deus não falou. Porque se Deus tivesse falado, e o negócio quebrou, então Deus não falou. Mas a pessoa diz assim, foi Deus que falou. E ela disse o quê? Gente, alguma coisa aconteceu. Com certeza essa pessoa não mentiu. Como é que a pessoa ia mentir, usar as coisas de Deus? Eu não acredito que uma pessoa que diz assim, Deus falou comigo, está mentindo. Não tem algo lá no coração dela. Mas assim, como discernir a voz de Deus? Gente, eu vou discernir a voz de Deus quando eu me acostumar a ouvir a palavra de Deus. Eu vou repetir. Quando você começar a ler a palavra de Deus, quando você começar a meditar na palavra de Deus, quando você começar a estudar a palavra de Deus, quando você começar a enxergar, a ouvir Deus pela palavra, você vai perceber que Deus vai falar para a sua vida mostrando a palavra dele. Mostrando a palavra dele. Eu tenho muitas experiências na minha vida sobre Deus falar. Porque eu não sei se você ainda se lembra dos primeiros versos que nós falamos. No livro de Hebreus diz lá, fé é certeza, fala comigo, gente. Certeza e convicção, fala comigo. Certeza e convicção. No outro texto diz certeza e prova das coisas que não se veem. Quando Deus fala, Ele vai falar pela palavra dEle. E tem muita coisa que Deus quer mostrar para a minha vida e para a sua vida, que nós não temos condições de ouvir, porque a gente vai dizer que é impossível Deus fazer isso. Mas quando você começa a escutar Deus nas mínimas coisas da palavra de Deus, você vai começar a ter sensibilidade para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deixa eu contar uma experiência com você, para você. Há alguma dúvida no seu coração? Você tem dúvida que a CC Videira é um projeto de Deus? Não. Gente, 23 anos já tem sido suficiente para dizer o seguinte, essa igreja é um projeto de Deus, é ou não é, gente? É um projeto de Deus. E como é que nasceu a CC Videira? Deus falou. E como é que nós ouvimos a palavra de Deus, audivelmente? No nosso coração, Deus já vinha falando o quê? Sobre igreja. No nosso coração, a palavra de Deus já estava trabalhando na nossa vida, o entendimento sobre igreja. No nosso coração, a gente já conhecia sobre igreja. No nosso coração, a gente já tinha lido o livro de Atos, a gente já sabia como é que a igreja funcionava. No nosso coração, a palavra de Deus sobre igreja estava o quê, gente? Formada. Então, para a gente, era fácil ouvir de Deus a respeito de igreja. Vocês entenderam, gente? Faz sentido? Deus só vai mostrar para você coisas que na palavra de Deus Ele já tenha falado para você. Eu vou repetir. Se você quer construir fé, e se você quer construir um relacionamento com Deus, para que Deus fale para você, você precisa ouvir primeiro Deus falar pela palavra dEle. Está claro, gente? Para depois eu e você, a gente começar a ouvir de Deus projetos dEle para a minha vida e para a sua vida.
Porque quando Deus fala, Deus traz à existência aquilo que não existe, mas como? Colocando no meu coração, no seu coração, uma convicção daquilo que não se vê, é como se já existisse. Deixa eu contar uma outra experiência. Começamos a ser servideira por uma palavra de Deus. Começamos a ser servideira, e eu me lembro muito bem que antes da gente começar os primeiros cultos na CC Videira, o Espírito Santo claramente falou para mim assim: Costa Neto, eu quero que você estude profundamente todas as 7 igrejas do Apocalipse. O que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, como é que o Espírito Santo fala, qual o relatório de cada igreja. Eu tenho esse estudo, primeiro estudo que Deus diz assim para mim: fala, estuda, e um dos primeiros estudos da nossa igreja, nos primeiros meses, semanas, foi sobre as 7 igrejas. Ok, começamos a igreja, eu ainda trabalhava, e aí eu tomei uma decisão importantíssima, sair do trabalho e assumir por tempo integral, o quê? A igreja. Nós tínhamos ali pouca gente. Não tínhamos 200 pessoas, 250 pessoas. E a gente... E como é? Gente, eu estou falando assim, ouvir para crer. Fala comigo, gente, ouvir para crer. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando Deus falou para assim: olha, Costa Neto, você tem que sair. É tempo de você sair. Como é que Deus falou comigo, gente? Ele poderia, né, Rafael, ter dado um sonho. Deus fala por sonhos. Deus podia mandar um profeta. Mas Deus falou comigo na palavra. O que é que ele disse? Ele diz assim: Costa Neto, eu vou suprir. E o texto que ele me deu em 3 lugares diferentes foi: eu vou te dar o trigo, eu vou te dar o vinho e eu vou te dar o óleo. E assim, o trigo nunca vai faltar nada para você. O vinho, você vai ter qualidade de vida. E o óleo, a minha unção vai estar sobre a tua vida. E aí eu disse: Senhor, meu Deus, é desse jeito. Da outra vez, eu lendo a palavra de Deus, Deus fala comigo: eu vou te dar o trigo, nunca vai faltar nada. Eu vou te dar o vinho, você vai ter qualidade de vida. Ministério para ti não vai ser peso, vai ser alegria. E a minha unção vai estar sobre a sua vida. Pela 3ª vez, Costa Neto, não vai faltar o trigo, ou seja, eu vou suprir todas as necessidades, eu vou te dar alegria e a minha unção vai estar sobre você. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa, isso é Deus falando. Mas por quê? Porque por muitas vezes na minha vida eu acostumei a ouvir Deus falar em alguns assuntos pequenos pela palavra de Deus. Eu ouso dizer que é impossível uma pessoa ter fé sem conhecer a palavra de Deus. Impossível. E eu percebo, Sarso, que muitas pessoas erram. Deus está agora uma palavra de instrução para a sua vida. Abra seu coração e receba uma palavra de instrução de Deus para a tua vida. Muitas pessoas erram em não perceber a voz da alma, a voz do desejo e a voz de Deus, porque elas não conhecem a palavra de Deus. É uma palavra de instrução para muita gente aqui. Tem pessoas que têm o maior desejo. Eles têm temor. Mas o que é que eles têm? O desejo deles é maior do que a voz de Deus. E pelo fato delas não se acostumarem em coisas pequenas, ouvirem Deus pela palavra, elas não conseguem discernir a voz de Deus da voz da alma. Gente, nós podemos mudar a nossa vida hoje. A nossa vida hoje pode mudar se você tomar
uma decisão na sua vida. Eu quero andar em fé. Eu quero conhecer Deus. Eu quero ser profundo em Deus. Não chame prudência aquilo que Deus está chamando de medo. Vou repetir. Não chame prudência aquilo que Deus está chamando de medo. E não chame de fé aquilo que Deus está chamando de responsabilidade. E como é que eu me livro disso? Conhecimento, profundidade da palavra de Deus. Quando você vai ver nas Escrituras, todas as pessoas que se moveram em fé, receberam a palavra de Deus. Gente, Noé recebeu uma palavra de Deus, ele entrou no projeto e o projeto deu certo. Abraão recebeu uma palavra de Deus, entrou no projeto e o projeto deu certo. Moisés recebeu uma palavra de Deus, entrou no projeto e o projeto deu certo. Davi recebeu uma palavra de Deus, entrou no projeto e o projeto deu certo. Josué recebeu uma palavra de Deus sobre a conquista da terra prometida, entrou no projeto de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que tem poder, é a palavra de Deus que traz certeza, é a palavra de Deus que traz convicção, é a palavra de Deus que gera fé na minha vida. Oração é muito importante. Jejum tem a sua importância. Mas a Bíblia diz que fé não vem pela oração, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu oro muito, por isso que eu tenho fé. Você está gerando na sua coisa, você está gerando na sua vida algo importante. Mas você pode não estar crescendo em fé. Não tem lógica uma pessoa que ora. Eu vou ter muito cuidado nas minhas palavras. Não tem lógica uma pessoa que ora e não ama a palavra de Deus. Hoje nós vamos construir fé, amém, gente? Hoje nós vamos desenvolver fé. Hoje nós vamos crescer em fé, porque nós iremos crescer em ouvir Deus pela palavra. Nós iremos colocar a palavra de Deus no nosso coração. Nós iremos aprender a ouvir as coisas de Deus primeiro através da palavra de Deus, e Deus vai mostrar coisas maravilhosas na nossa vida. Fala comigo, gente. Ouvir para crer. Como desenvolvo fé? Obedecer para entender. É uma construção. Eu começo a escutar a palavra de Deus. Eu começo a ser profundo na palavra de Deus. Eu começo a estudar a palavra de Deus. Eu começo a meditar na palavra de Deus. Eu começo a perceber em uma determinada situação: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz, em vez de pasto, me refrigera a alma. Quando você começa a ler a palavra de Deus, aquilo desce no seu coração, e você descansa aquele dia, e naquela situação complicada, porque você ouviu a palavra de Deus, aquela palavra entra na tua alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando você começa a ler a palavra de Deus, e Deus falar para você, o que é que você está fazendo? Você está entrando em uma outra etapa de fé. Eu estou obedecendo para entender Deus. Deus primeiro fala e gera uma palavra de fé na minha vida. Amém, gente? Mas Ele diz assim: agora obedeça o que eu estou fazendo, para você experimentar que eu sou real. Você vai perceber que pessoas que cresceram na fé, e aqui eu poderia citar as mesmas pessoas, mas é bom,
Noé, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Josué, Ruth, Esté. São pessoas que receberam a palavra de Deus, mas foram pessoas que disseram o seguinte: eu vou obedecer. Como é que eu cresço em fé? Eu escuto, ouço, escuto a palavra para crer, mas também eu vou obedecer para entender. Vocês já ouviram aquela frase: manda quem pode, obedece quem? Obedece quem entende. Obedece quem conhece. Eu não acredito, obedece quem tem juízo, é muito ralo, é muito pequeno. Não tem fundamento. Manda quem pode, obedece quem entende. Rapaz, eu vou obedecer porque faz sentido, eu vou obedecer porque eu sei quem manda, eu vou obedecer porque ele é o chefe, eu vou obedecer porque eu sei quais são as consequências, eu vou obedecer. Gente, deixa eu te falar uma coisa, obedecer é um convite para eu praticar a palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 a 10, uma palavra específica para o povo de Deus, que traz também uma experiência para mim e para vocês, assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem o que, gente? Cuidadosamente todos os que? Os seus pensamentos, as ideias, não, os mandamentos do Senhor que hoje dou a vocês. O Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados. Aí começa a falar as bênçãos de Deus, mas existe uma condição: se vocês obedecerem ao Senhor. Ei, gente, obedecer é se submeter, obedecer é confiar, obedecer é aprender, obedecer é valorizar, obedecer é experimentar, obedecer é praticar. Eu amo esse texto, livro de Gênesis, capítulo 26. Eu vou ler os versos 1 e 3 e os versos 12 e 13. Estão comigo, pessoal? Até aqui está tudo bem para ti? Então, diga comigo: ouvir para crer. Ouvir para crer. Obedecer para entender. Olha o que é que fala Gênesis capítulo 26, 1 a 3. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi a Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Mas havia o que, gente? Fala comigo: fome. Havia fome na terra, e Deus diz assim: fica aqui mais um pouco. E fome naquela terra, fome naquela época, gente, não tinha chuva, não tinha semente, não tinha plantação, não tinha colheita, então o gado não poderia viver, então havia morte. Fome era sinal de morte. Seca era sinal de morte. Havia fome naquela terra. E Deus diz assim: permaneça, permaneça. Olha os versos 12. Diz assim: porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Isaque, aí o 12 e o 13. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu o que, gente? A 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. E o 13, o homem enriqueceu-se, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou o que, gente? Mas havia o que, gente? Fome. Agora, dá uma olhadinha no verso 6. No verso 6. Gênesis 26, verso 6. O que é que diz? Assim, Isaque ficou em Gerar.
E se você vai ver o texto, você vai ver assim, Isaac obedeceu. Agora, por que quando você vai no texto, gente, olha uma coisa interessante. Por que Abraão foi o pai da fé, conhecido como o pai da fé? Gênesis 26, coloca para mim, por favor, o verso 5, e a gente vai ler de novo o verso 6. Olha o que é que o verso 5 diz. Deus diz assim, Isaac, fica. Tinha fome, mas Deus diz assim, fica aqui que eu vou contigo, eu vou te abençoar. Olha o verso 5, 26. Porque Abraão, o que é que fala, gente? Abraão me obedeceu e guardou o quê, gente? Os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Aí você vai ver o 6, Isaac diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não, quem entende. Sabe por que muitas vezes a gente não anda uma jornada de fé? Sabe por que muitas vezes nós deveríamos ter muito mais de Deus, alcançar muito mais de Deus? Primeiro, porque a gente não para ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E por que muitas vezes nós não crescemos em fé? Porque nós não obedecemos aquilo que Deus já falou. Porque não obedecemos aquilo que Deus já falou. Eu vi algo e eu me convenci. Muitas vezes a gente não precisa aprender mais coisas. A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente já ouviu. Não é não? Presta atenção, gente. Deus já falou muitas vezes para você. Deus já falou inúmeras vezes para você. Eu tenho absoluta certeza. E sabe por que você está hoje à noite, na quarta do encontro, presencial e online? Porque existe fé no seu coração, gente. Porque se não tivesse fé no seu coração, você não estava aqui. Você só veio para cá porque você diz assim, rapaz, eu tenho certeza que essa noite Deus vai falar comigo. Eu tenho certeza que eu vou ser abençoado ali. Eu vou sair melhor naquele lugar. Olha, eu estou precisando aqui de refrigério. Você veio aqui porque você tem fé. E você sai daqui maravilhoso. Mas Deus tem muito mais para ti, meu irmão. Minha irmã, Deus tem muito mais para você. Isso eu não vou dizer que é migalha, porque não é migalha. Mas isso é muito pouco daquilo que Deus tem para a sua vida. E começa a ouvir Deus através da palavra em pequenas coisas. Daqui a pouco você vai se acostumar a ouvir Deus em projetos maravilhosos e grandes para a sua vida. Mas começa a ouvir Deus e começa a obedecer aquilo que Deus já falou para ti. Deus já falou para você. Você já experimentou coisas de Deus. Isaac obedeceu. Abraão obedeceu. Moisés ouviu Deus e disse assim, eu vou praticar. Davi ouviu Deus e disse assim, eu vou colocar em prática. Você vai ver Josué, capítulo 1, a terra prometida, faz isso, faz aquilo, com Jericó, faz isso, faz aquilo, ele diz o quê? Ele obedeceu e deu certo. Quer gerar fé no teu coração? Obedece. 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 Aí, pastor, como é que eu sei que esse namoro é de Deus ou não? Eu ainda não ouvi de Deus. Não, a palavra já falou. Se esse teu namoro não está de acordo com a palavra de Deus, Deus já falou para você. Agora você tem que obedecer. E aí você vai perceber que obedecer é melhor. Se a forma como você está vivendo no teu casamento, assim, pastor, é de Deus, não é de Deus. A palavra já está falando. Então se conserta pela palavra e obedece a palavra, o teu casamento vai ser uma bênção. O Jovito disse uma coisa aqui, não sei se vocês pegaram, gente.
Existem princípios de Deus que Deus já falou pela palavra. Deus fala pela palavra. Ele estava falando sobre generosidade. Eu estava compartilhando com a Sara uma coisa. Você sabia por que o generoso prospera? E por que o princípio da generosidade é tão bem estabelecido na palavra de Deus? Porque avareza, o que é avareza? Apego às coisas desse mundo. Avareza é o que, gente? Avareza é um espírito que vem do mal, é maligno. Avareza é uma natureza maligna. Avareza é se apegar com as coisas desse mundo, e a única coisa que tira a avareza do coração de uma pessoa não é a oração, é a generosidade. A avareza não sai com oração, a avareza só sai se você der. Deus é tão bom, Ele diz assim: você quer ser livre das coisas desse mundo? Seja generoso. Seja generoso. Você já ouviu? Você tem na palavra sobre dízimo, você tem na palavra sobre oferta, você tem na palavra sobre generosidade. Então vem cá, não vá orar e pedir assim: Deus, é para eu dar? Porque se você estiver em fé, você já ouviu a palavra, e se você quiser desenvolver fé, Deus diz assim: começa a praticar. Começa a praticar. Então, se eu quiser desenvolver fé, eu preciso ouvir para crer, obedecer para entender, e a última coisa vai acontecer. Se eu seguir essa jornada, a última coisa, aí a gente dá tudo, glória a Deus e aleluia. Eu vou falar para ver. Eu vou falar para ver. Pessoas de fé, elas não vêm para crer, elas falam para aparecer e celebrar a sua fé. Celebrar a sua fé. Eu estava fazendo essa mensagem, eu me lembrei de um testemunho. Eu estava numa conferência em Sydney, na Austrália. E ali 20 mil pessoas, sentou uma moça do meu lado, asiática, de Singapura especificamente. E aí ela pegou, olhou para mim e disse assim: o senhor é pastor? Eu disse: sou. De onde? Do Brasil. Você está num projeto de construção, não é? Eu disse: estou. Ela pegou minha mão e disse assim: não olhe o valor, olhe um princípio. O meu pastor e a minha igreja é muito generosa, e nós temos uma unção de generosidade e de prosperidade. Eu quero colocar esse dinheiro na sua mão, eu quero lhe abençoar, porque não haverá falta para a construção daquele templo. Eu recebi, ele orou por mim. Aí nós estávamos construindo esse templo. Aí eu vim bem aqui assim, cavei um buraco, peguei aquele dinheiro. Porque, gente, fé não é eu ver para crer. Fé, eu enxergar o que não está pronto. Eu coloquei aquele dinheiro aqui, mandei jogar cimento, porque para mim era uma semente, uma palavra de Deus e uma orientação de Deus. E diz assim: Senhor, nesse lugar vai ter prosperidade, nesse lugar o Senhor vai suprir, nesse lugar o Senhor vai salvar. Quando você começa a ter experiência com pequenas coisas, daquilo que Deus fala, eu começo a ouvir, eu começo a crer. Quando eu começo a obedecer e experimentar Deus,
eu começo o quê, gente? Deus começa a dar estratégias para mim, para você, daquilo que você vai falar, você vai começar a ver. Nós éramos pouquíssimas pessoas. O pessoal que está aí atrás, depois, não é? Aí da mesa de som. Então isso aí era a nossa igreja, para quem não sabe. A gente começou aí. Eu me lembro que eu vinha na semana, tá certo? Orar pelas cadeiras vazias. Eu rodava as cadeiras vazias. Cláudio, diz assim, vai vir gente para cá, vai vir gente para cá, vai vir gente para cá. Uma pessoa que sentar aqui vai ser salva. Essa vida que vai sentar aqui vai ser transformada. Eu sozinho andava aqui, sozinho no meio das cadeiras, e dizia assim, vai gente aqui, Deus vai salvar a gente, vai ter gente aqui, vai ter gente aqui, e gente vai ter aqui, e vai sentar aqui, e vai ser salva. E gente, não tinha ninguém não. Mas eu não estava vendo para crer, eu estava falando para acontecer. A gente chegou a ter 7 cultos por domingo nesse espaço aí. 7h30, 9 horas, 11 horas, 3h30, 5h15, 7 horas e 8h45. Eu posso ler aqui um texto para você? Eu quero que a gente tome posse dessa palavra. Ezequiel capítulo 37, você já ouviu esse texto, mas eu quero terminar, e a gente vai estar profetizando hoje à noite, a gente vai estar declarando hoje à noite. Diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale, fala comigo gente, por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos, Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver, que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu é gente que tem fé. Isso aqui pode acontecer, se o Senhor falar, pode acontecer, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor, a esses ossos farei um espírito entrar neles, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida, eu ouvi, e eu obedeci, e eu profetizei como a ordem, conforme a ordem. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito nele. A seguir ele me disse, profetiza, o espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes assim, diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 cantos, ventos, o Espírito sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme, fala comigo gente, profetizei conforme a ordem recebida, a palavra de Deus, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Quando você começar a sua jornada de fé pela palavra de Deus, pequenas coisas na palavra de Deus, Natan, você ouve, é Deus falando, aí você vai e obedece. Daqui a pouco Deus vai dizer, agora fala para você ver, porque aqui você começa a conhecer Deus, aqui na obediência você começa a praticar e a experimentar e ver que Deus é fiel, e daqui a pouco você vai começar a ver as coisas acontecerem na sua vida. Gente, como era o discipulado de Jesus,
O discipulado de Jesus era o quê? Vem e segue-me. Ele dava uma palavra. Olha isso aqui, gente. Ele dava uma palavra. Vem e segue-me. Eles ouviam e criam. O mestre me chamou. Ele convidava para quê, gente? Ele convidava para uma jornada de obediência. Jesus fazia, vamos para a direita, eles iam para a direita. Jesus ia para a esquerda, eles iam para a esquerda. Jesus parava, eles paravam. Jesus orava, eles oravam. Jesus exercia, eles faziam também. Jesus mandava eles orar e curar, eles iam lá orar e curar as pessoas. Eles ouviram a palavra, creram. Já veio fé? Não, a fé começou. A fé começou a crescer quando eles começaram a obedecer e praticar. Daqui a pouco a gente vai ver no livro de Atos sinais e maravilhas acontecendo por meio dos apóstolos, porque primeiro eles viram, ouviram, obedeceram e agora começaram a exercer fé. Gente, quando o profeta Ezequiel começa a profetizar, ele vê os ossos já não. Quando eu joguei uma semente de fé aqui, o dinheiro caiu na conta? Não. Quando eu comecei a orar pelas cadeiras, na outra semana, as pessoas apareceram? Não. Mas eu continuei orando. Eu continuava 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 orando. Porque Deus já tinha me falado. Eu já vi Deus fazendo. Agora Deus está dizendo assim: fala para ver, fala para ver, fala para ver, fala para ver. Eu vim hoje te dizer aqui quais são os teus ossos secos. O que é que você quer ver Deus fazendo? O que é que você quer enxergar? Como é que você quer enxergar o que Deus vai fazer na tua família? Como é que você quer ver as tuas finanças? Como é que você quer ver a sua saúde? Como é que você quer ver essa situação? Como é que você quer ver? Ei, começa a falar: esse osso seco está seco hoje, mas amanhã vai ter vida. Está morto hoje, mas amanhã vai ressuscitar. Essa situação está impossível, mas Deus vai começar a mudar. Ei, hoje decide a viver uma jornada de fé. Obedece, começa a ouvir, começa a obedecer e começa a falar. Eu quero hoje que você comece a falar para os ossos secos. Eu não sei qual é esse osso seco da tua vida. Levanta a tua mão, meu irmão, levanta a tua mão e começa a clamar o nome do Senhor. Fala para esses osso, fala para essa situação, fala para essa enfermidade, fala para esse casamento, fala para essa situação. Começa a falar, começa a falar.